Bem-vindos a mais um Além do Diploma Cast. Eu me chamo Matheus Pajanotti, sou publicitário, sou ator, trabalho como corretor de imóveis também e também sou especialista em liderança e gestão de pessoas. Este podcast é voltado para você que acabou de se formar e se pergunta: formei e agora? Né? Muitas coisas a faculdade não ensina para nós e é muito importante, né, a gente ter acesso. Então, o nosso propósito aqui é munir você, ensinar você coisas que a faculdade não ensina. Hoje, nós estamos com uma convidada que, assim, de peso e um renome, que eu vou precisar de uma cola porque o currículo dela, o histórico dela é uma lista de respeito, tá? Então, hoje nós estamos aqui com Sônia Mazeto. Ela foi a primeira gestora de potencial humano do Brasil. Ela é terapeuta integrativa, fonoaudióloga, psicanalista, presidente e fundadora da BPW, né, Business Professional Woman de Várzea Grande. Ela é palestrante e também canta. E lógico, né, eu não poderia dividir essa mesa com outra pessoa se não fosse a minha co-host, a minha sócia, Michele Campos. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Então hoje nós vamos falar de uma coisa que é comunicação, oratória, e eu amo essa comunicação. Então nós vamos começar tudo isso falando um pouquinho que a tecnologia veio como um boom no mundo moderno hoje. E eu falo que quando a gente liga para as pessoas não nos atendem mais, né? Mas elas estão online no WhatsApp e elas não nos atendem, não falam muito, mas elas digitam ali o tempo todo. Então, já que a gente está falando sobre comunicação, o que essa tecnologia hoje, que era antigamente dessa oratória e tudo isso, o que isso vem mudando, né, com essa geração, com essa galera nova que está cada vez mais ligeira com a tecnologia, Sônia? Olá, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Vamos bater esse papo, né, sobre esse assunto que é interessante e que nunca, eu falo que esse processo da comunicação, ele é sempre atual e ele é sempre também renovado, né? Eu tinha uma professora que dizia, esse conhecimento está cheirando naftalina. Ela dizia que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? A questão hoje da tecnologia, e a gente viu realmente que mudou o perfil ou entrou um elemento novo no processo da comunicação, há que se ter muito cuidado, porque tudo ele vem para facilitar algo, mas também vem com perdas por outro lado. E essa geração nova agora, essa era que nós estamos vivendo, e eu, né, que sou de uma outra era, de uma outra velocidade, percebo o que há de positivo no processo da comunicação, mas o que nós estamos perdendo. Por exemplo, isso que vocês falaram de eu fiz a faculdade e agora? Eu atendo muitas pessoas de várias formações e principalmente direito, que é uma área que você tem que fazer as sustentações orais e tudo mais. Eu digo que o WhatsApp ou a rede social, a forma como está se comunicando hoje, as pessoas não estão conseguindo se fazer presente no momento da sua comunicação. E isso tem uma perda imensa, porque, como diz Arthur da Távola, o difícil facilitário do verbo ouvir, que naquela época ele já dizia que era difícil a gente se fazer ouvir por alguém, ou a gente ouvir de fato, né? E hoje está muito mais acentuado isso, porque eu digo que as pessoas, elas não estão conseguindo estar presentes no momento da fala. Por exemplo, o WhatsApp, a nossa rede social, você está aqui conversando e, na verdade, a sua preocupação está em quem está mandando mensagem. Então, eu digo que você nunca está presente, porque você está aqui, você está respondendo quem está lá. Quando você está lá, você está respondendo quem está no outro lugar. Quando você vai se fazer presente de fato? Porque a comunicação é isso, a comunicação é um falando e o outro ouvindo. Se eu estou aqui conversando com você e parte da minha atenção está em algo que não está no momento presente ou no local, você perde a potência da atenção do seu ouvinte. E isso traz muito prejuízos, tanto nas relações quanto nos negócios, porque ninguém gosta de não ser ouvido na hora que está se colocando. Sônia, eu sou dentista, né? E eu tenho me preocupado muito com
a forma com que essa geração tem entrado no meu consultório. Então, a gente atende famílias e eu atendo desde pequenininho. E eu vejo que eles entram com fone de ouvido, eles não olham nos olhos, né? Então, às vezes, as mães entram juntos, eles não se olham, não respeitam, enfim, isso é a maioria deles, tá? E muitas pessoas, assim, tô em reunião, tô conversando, você tá atendendo, de repente o celular tá o tempo inteiro na mão, vibrou, ele pega o celular, responde na hora. Então, isso tem me preocupado muito, essa questão, né? Então, a pessoa, ela cria uma força muito grande ali atrás da tela, mas na hora que ela tá aqui, ó, com você, ela muda, ela não consegue, ela não se entrega. Ela não sabe administrar essa presença. Não sabe, né? Então, é uma geração que vocês, né, que trabalham com isso, tem que trabalhar muito esse posicionamento todo e aprender a falar de novo, porque o falar não é só o falar, né? É, igual você falou, é o estar presente, é você estar ali de corpo presente e de estar verdadeiramente naquele momento, viver o agora, não estar o tempo inteiro em busca do e depois. O mestre do Bruce Lee, que era quem ensinou ele nas artes marciais, tem duas citações dele que se tornou muito comum, que uma é: esvazie a sua xícara antes de ir para algum lugar. Porque se você vai com a xícara já cheia, tudo que colocar de novo ali vai transbordar e você não vai... Então, é aquelas pessoas que falam assim, não, eu já vou armada, eu já sei, então eu vou... Entendeu? Não está aberta ou esvaziada para novas possibilidades e conhecimentos. Ele sempre dizia isso para ele. Tanto que tem um filme, né, que configura do Karate Kid, que ele ensina ele, e você veja que no filme ele fala, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, né? Lustre o carro para aqui e para aqui. Ele ensina. E tem uma outra citação dele que eu gosto muito, que é assim, apague todas as luzes e deixe acesa só no local que você está presente. É mais ou menos como se a gente imaginasse uma casa que você deixa todas as luzes acesas. Você está gastando energia à toa, porque às vezes você está só na sala, entendeu? Então, a nossa mente é uma casa de grandes repartições. Tem muitos quartos, tem muitas salas. A gente está aqui conversando agora... A gente está pensando, o que eu vou fazer na hora do almoço? Eu tenho que pegar meu filho na escola. É isso que acontece. Você fica pensando em outros setores. Então, ele fala que nós temos que desenvolver a capacidade de apagar todas as outras luzes e ficar aqui. Por exemplo, eu estou com vocês aqui no podcast, eu devo estar aqui, nesta sala. Por quê? Porque a potência de energia, que eu chamo de energia presencial, é essa que vai fazer a diferença na pessoa que está te ouvindo. Quando você falou que a gente vamos ser dinâmicos, vamos falar, as pessoas elas sentem a força energética da pessoa que está falando no tempo presente. E ela sente também como é raso quando uma pessoa não está integralmente presente. É simples? Não é simples, mas é treinável, entende? E por que ele dizia isso? Porque ele dizia, um golpe dado com a força de você totalmente presente pode ser fatal. Se você der um golpe com a sua energia facetada, multidirecionada, cada lugar tem um pouco, você enfraquece o seu golpe. E aí eu trago isso para a comunicação, para a fala, eu digo isso. Se você fala com a energia presencial, que é isso que eu trabalho nas minhas formações, nos meus cursos, você vai ter um resultado diferente se você simplesmente falar com parte da sua energia que está distribuída entre tantos outros cômodos. Bom, ensinamento e tanto aqui, né? Então, eu peguei para mim, tá? Então, assim, que eu vou apagando essas luzes, só vai ficar acesa no que eu tô fazendo no momento agora, né? Eu lembrei, a gente tem essa mania, eu até brinco às vezes, falo que é a cultura da novela das 9, né? Porque na novela das 9 você vê, escureceu, acende todas as luzes, o abajur e não sei o que, e não é necessário. E trazendo isso para a parte profissional, para a parte pessoal, esse desligar de luzes e deixar só o necessário,
diz muito sobre como você falou, é o estar presente, é o estar focado e direcionado naquilo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem como vai ser a nossa tarde, por mais planejada que ela esteja, tudo pode acontecer. Então, imagina que talvez seja até o último momento que você está conversando, tem aquela oportunidade de estar com aquela pessoa. Sim. Então, realmente se empenhar nisso. Sônia, eu tive o privilégio de te conhecer em uma palestra, um treinamento na minha imobiliária, na MyBroker, onde você falou muito sobre comunicação de alto impacto. E as pessoas que forem nas suas redes sociais, a gente vê muito sobre comunicação de alto impacto. O que é essa comunicação de alto impacto, né? Como que a gente casa a comunicação, o que é esse impacto, se ele é força, se ele é empenho, se ele é volume, e como que você traz isso também nos seus cursos? Então, a comunicação de alto impacto nasceu de uma trajetória no início era o poder da palavra, a voz como instrumento de trabalho, né? Que então são todas coisas que a gente já ouvia. Alto impacto na nossa colocação na comunicação, como eu impacto o outro. Mas alto impacto com o que tem que estar inserido aí é como eu me impacto com a minha comunicação. Porque eu não tenho como impactar o outro se eu não me impacto primeiro. Porque aquela máxima que eu não posso dar o que eu não tenho é real. Como eu quero impactar outra pessoa se eu não consigo esse impacto comigo mesma? Entendeu? Porque o que flui de mim, o cérebro ele entende 3 linguagens. E a gente traz isso na nossa formação no curso. Que todo mundo já ouviu falar, que é a PNL. Então, ele traz a linguagem do visual, do auditivo e do sinestésico, né? O cérebro entende essas 3 linguagens. Então, uma comunicação de alto impacto, que vai impactar o outro, primeira coisa que eu preciso saber é qual a linguagem predominante do outro. Porque as pessoas querem se comunicar com a linguagem predominante dela. E será que é a linguagem do outro? Quantos de nós aqui, nós 3, já ganhamos no final de ano, no Amigo Oculto, um presente que você nunca usou? Porque não tinha nada a ver com você. Por quê? Porque quando a gente vai comprar presente, nós compramos o que nós gostamos e não o que o outro gosta. Então, esse olhar que a gente está o tempo todo olhando para mim, é muito engraçado isso. Na comunicação, eu vou falar assim, não, eu vou, às vezes, na minha linguagem predominante, porque todos temos as 3, porém, Sobressai. Isso é pesquisa, né? Uma é a nossa de origem. Bebês. A pesquisa foi feita com bebês. Tem bebês sinestésicos de predominância, bebês auditivos e bebês visuais, que têm comportamentos diferentes. Isso muda? Não muda. Tá. A predominante, não. As demais, a gente vai desenvolvendo. Sônia, como que eu sei qual é a minha linguagem predominante? Tudo que você gosta de fazer é porque é a sua linguagem predominante. Se eu gosto de ir em concertos, se eu gosto de ir em exposições, se eu gosto... As outras, que sabe assim, quando você diz, não, isso aí eu não vou gostar. É esta que não é uma sua predominante e que você deve ir, porque é daí que você vai expandir as outras linguagens. Tem que trabalhar. Isso, que é a vivência. Então, quando eu falo em comunicação de alto impacto, eu faço a pessoa compreender, ou a gente leva elementos para que ela entenda que o impacto maior que se causa, eu vou causar um impacto pelo que ela vê, pelo que ela está vendo, eu vou causar um impacto pelo que ela vai ouvir, pelo que ela está ouvindo, e eu vou causar um impacto maior pelo que ela sente quando ela ouve você, que é a sinestesia. A sinestesia é, sem dúvida nenhuma, o elemento hoje que mais fideliza. Por isso que tanto no marketing fala sobre a experiência do cliente. A experiência do cliente. O que é a experiência do cliente, se não a sinestesia, que é o que ele sente quando ele está naquele lugar, tendo aquelas experiências, né? O paladar não retrocede, né? Eu provei aquilo, senti aquilo. Isso. Ou eu quero experimentar de novo, ou eu não quero mais. Exato. Então, e assim, eu pergunto, será que nós, quando falamos que queremos ser comunicadores de alta performance, nós sabemos com que tipos de perfis das 3 linguagens nós estamos lidando
Então, se eu quero ser esse comunicador de alto impacto, quando eu falo alto impacto, eu não estou falando em impactar quem tem a mesma linguagem predominante que eu, mas impactar todas as 3 de predominância, eu preciso conhecê-las e saber quais são os elementos envolvidos aí para eu me utilizar na minha performance para poder alcançar todo o público. Sônia, tem também assim, ó, aquele cliente, eu gosto dele, ele é fácil para mim, mas aquele ali é difícil. Porque é a sua linguagem predominante. E você está falando com uma pessoa da mesma linguagem predominante. Então, no setor corporativo e mesmo nas equipes, eu falo... Gente, essa história de assim, não, eu que vou escolher meu time. Esse que eu gosto, esse que a gente fala a mesma língua, esse, tudo igual. Tudo auditivo, entendeu? Mas o que a gente precisa entender? Eu trabalho com música, né? Corais e tudo. A harmonia não está na igualdade. A harmonia está nas diferenças. Tanto que para você criar uma harmonia na música... Se todo mundo cantar a mesma nota, não existe harmonia. Você precisa, um está cantando dó, outro está cantando mi, outro está cantando sol. Aí você provoca, você traz a harmonia. E os diferentes naipes, né? A gente precisa de baixo, de contralto, Isso, soprano, de soprano, contralto, tenor e baixo, que estão em melodias diferentes, porém, quando se unem, a harmonia é fantástica, não é isso? Aí eu falo, por que você acha que na sua equipe você tem que ter um perfil só? Cadê a harmonia aí? Você não vai criar nada harmonicamente nunca. Por quê? Porque um visual enxerga coisas que o auditivo não enxerga. O auditivo tem elementos na sua forma de perceber que um auditivo não tem. Um sinestésico, ele é um agregador por natureza, enquanto o auditivo não é agregador, porém é muito focado. Então, se a gente conhecer a diferença dos perfis, você vai ver que a equipe ela vai ser mais poderosa quando ela tiver os 3, porque cada um vai trazer o seu elemento, né, mais forte. Isso é extraordinário nas relações, tanto nas relações humanas quanto nas relações comerciais. Sim. Agora, nesse pós-pandemia, até durante a pandemia mesmo, a gente teve muito acesso a muitos coaches, porque como ficou tudo muito online, tivemos treinamentos e muito se falou de alta performance, né? As pessoas aproveitaram desse momento que a gente estava passando para entregar muitos conteúdos online e o que aconteceu? As pessoas tomaram muitos discursos como regra e como uma verdade. Então, o que acontece? Eu conheço tal coach, eu aprendi com ele, eu vejo... E é só aquilo. E é só aquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me comunicar somente como ele faz, porque ele já tem uma autoridade, um número de seguidores, uma quantidade de venda. E, assim, isso que você fala me expandiu a mente no sentido de entender como que o outro vai receber, como que ele gostaria. Como que a gente consegue identificar, mesmo não conhecendo a pessoa, sentei na sua frente, como que eu identifico o tipo de comunicação, que se a Sônia ela é sinestésica, se ela é visual, se ela é auditiva, como que a gente consegue entender algumas isso? características, né? Porque isso no nosso processo do curso, a gente esmiuça, mas aqui falando, fazendo uma ponderação sobre o que você traz sobre coach, a minha formação em coach foi pela Sociedade Latino-Americana com a Arlene Davis, há muito tempo atrás. E existe uma coisa hoje, eu tenho um respeito imenso pela área do coach, mas o que eu não concordo e não vou concordar nunca, os seres são únicos, e principalmente quando a gente descobre que existem perfis predominantes diferentes. Se eu sou um coach que eu não consigo ver que a minha via de atender um auditivo é diferente da minha via de atender um visual e é diferente da minha via de atender um sinestésico, não flui. Porque eu já recebi no meu consultório pessoas que diziam, mas você... eu fiz. Mas assim, sabe, não tinha nada a ver, eu tinha que fazer coisas que não me era atrativa, que eu não conseguia fazer. Então, eu já vi coach falando, olha, se você tinha uma... eu tenho que carregar essa agenda porque eu tenho que escrever tudo, porque se eu não escrever tudo... Gente, vamos parar de limitar o crescimento das pessoas e a capacidade delas em técnicas que, às vezes, você precisa dessa técnica e eu não é verdade?
Então, É. eu tive uma pessoa que chegou no meu consultório e eu vi que ele ficava, de vez em quando, ele queria cruzar os braços, mas ele ficava incomodado e, de novo, ele Que não tirava podia o cruzar o braço. braço. Porque ele disse, a gente está recebendo uma consultoria do Sebrae e a coach me disse que se eu cruzo os braços é porque eu estou fechado para novas Nossa. situações, é que eu estou... Aí eu vou dizer aqui, se as pessoas não sabem. Os livros, eles são escritos por pessoas que tiveram experiências, mas o tempo muda, as coisas evoluem. A neurociência, a física quântica, a PNL, traz para nós elementos que outrora nós não tínhamos. Então, por exemplo, quando naquele livro Corpo Fala, que o pessoal fala, se cruzar os braços é porque está fechado, acabou isso por terra quando nós descobrimos que existe predominância de linguagem. Por quê? Qual é a forma que um auditivo, que é o mais focado das 3 linguagens, como que ele consegue se concentrar? É quando ele faz assim. Escutando. É tipo assim, eu quero, deixa eu fechar todas as possibilidades e focar aqui. É assim que ele faz. E não quer dizer que ele não está recebendo o que você está falando, ele só está muito focado de fato. Aliás, Exatamente. ele está recebendo melhor. Está recebendo melhor. Exatamente. Se você pedir para um auditivo que tem as expressões contidas, que vai ficar assim, que vai olhar para você, ele está aqui, eu falo que ele está degustando pelo ouvido. Se ele ficar assim, ele não consegue, porque está muito aberto para ele. Porque ele é uma pessoa toda no eixo, entendeu? Por isso que ele é tão focado, chato de tão focado que ele é. Diferente de um sinestésico. Se eu falar para um sinestésico que ele tem que ouvir com os braços cruzados, ele vai falar, não quero. Porque o jeito dele de assimilar e ouvir é assim, ó, é largadão, é aberto. Ele está ouvindo do mesmo jeito. Como que eu posso dizer que uma pessoa que está assim está aprendendo mais do que a outra pessoa que está assado? Sendo que o perfil de predominância de linguagem deles são diferentes, as reações são diferentes. A forma de aprendizado é diferente, o caminho do aprendizado é diferente. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, mas então um auditivo que é mais focado tem mais êxito do que um sinestésico que é mais como ele é mais emocional, ele é um agregador por natureza. Então focado vai ter mais êxito porque todo mundo escuta isso. Foco, foco, foco. E aí eu também me questiono o que é foco para um sinestésico, para um auditivo e para um visual. Eu conheço profissionais maravilhosos que se destacaram da mesma forma, um é auditivo, o outro é sinestésico. Talvez o time seja diferente, talvez o caminho que esse aqui fez e chegou lá seja sozinho. O sinestésico chega lá com centenas de pessoas amando ele. Característica de cada um, entende? Agora, não vamos colocar regras que a gente fale que constranja as pessoas nas suas expressões reais. Porque o que conquista é a pessoa ser genuína. A gente fala isso. Traga a sua autenticidade, não queira ser um faz de conta, porque eu digo que a comunicação performática, ela é necessária em alguns momentos, mas o que de fato comunica sobre você é a comunicação factual, que são os fatos que acontecem corriqueiramente, é aquilo que revela quem você é, entendeu? Então, não existe isso de você se fechar porque você tá... Não existe isso. Existe assim, aquela pessoa tem um jeito diferente de aprender. Aquela outra tem um jeito diferente de aprender. 5 minutos de podcast, pra mim é isso já. Pra mim ela já quebrou a internet. E eu peguei e falei, se você aprendeu desse jeito, está errado. Porque não é uma regra. Não é uma regra, entende? Eu tô arrepiadíssimo. Sim. Sônia, eu tô fazendo um curso online que é católico. Mas isso tem me mudado, né? Na forma com que eu vejo o outro. Porque tem uma parte do curso que fala assim... eu nunca vou ver a minha face assim como você está me vendo, né? Então, a gente se vê espelhado pelo espelho, por um reflexo, por uma foto. Mas igual eu tô te vendo, não, né? Então, isso mostra o quê? Trazendo para a realidade. Que eu tô aqui para ver e servir o próximo. Qual é a necessidade do próximo? O que eu preciso enxergar no próximo para eu me comunicar?
e para eu conseguir me comunicar como mãe, como esposa, como filha. Então, não colocar eu como centro, mas sim o outro. O famoso, estou aqui para te servir, né? Na comunicação, eu digo que é entender que o centro da nossa comunicação é o outro. Então, as pessoas que se comunicam, hoje a maioria delas, pensando que o centro da comunicação é ela mesma, ela tem dificuldade de alcançar o outro, realmente. Então, é isso mesmo, nós precisamos entender qual é a linguagem predominante do outro, qual a necessidade que ele traz. E eu falo que a única maneira de a gente identificar isso é sabendo ouvir, porque a pessoa traz todas as respostas que você precisa. Por isso que a gente, na profissão de fonoaudiologia, na odontologia, ou qualquer outra, você ouve, a gente fala o que é que você veio buscar aqui. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo lá. Ela já traz as respostas. E na comunicação, às vezes as pessoas não estão atentas para o que eu chamo de sinais que o outro já está dando. E você já sabe como vai fazer para alcançar. Como você perguntou aquela hora, como que eu vou saber se a pessoa é um visual, se ela é, não é? Uhum. Então, se você souber quais são os sinais mínimos dessas características, por exemplo, um sinestésico tem um sorriso mais à vontade, mais livre, mais gratuito, você já sabe. Se você chega, ele está sentado mais despojado e perguntando, e aí seu cachorro? Lá, lá, lá. Ele já é uma pessoa que você sabe que é predominantemente sinestésico. Se você chega, ele está todo, como vai, tudo bem, mas na dele o auditivo é isso, fica no seu quadrado, eu fico no meu, tá tudo certo. Ele não gosta dessa coisa de pegar, de sentir, ele não gosta. E as pessoas dizem assim, mas isso é ruim no relacionamento para vendas. Não, eu dei agora um trabalho na Vale. Qual é a questão? Se eu estou atendendo uma pessoa auditiva, é diferente a minha postura se eu estiver atendendo uma pessoa sinestésica de carteirinha. Porque o sinestésico você pode chegar e falar assim, e aí, como vai? Você pega na mão, está em casa. Se você fizer isso com o auditivo, ele não vai se sentir bem. Ele vai dizer, por que você tem que tocar em mim? E não é porque ele é chato, porque isso é fisiológico. É forma de funcionamento neural e da fisiologia de cada um. E tem cultura aí também, né? Esses dias eu atendi uma moça que é de Los Angeles. E aí nós temos... Qual é a nossa cultura? Beijinho e tá ali. E aí ela não. Ela é mais na dela. Ela falou, nossa, lá é difícil a gente encostar no outro. Então, culturalmente também tem isso, né? Tem lugares que as pessoas... O ambiente é mais fechado do que outros. Existe. Isso é na parte cultural. Mas mesmo culturalmente, se você for olhar a diferença de predominância, você vai ver diferença de comportamento. Também, né? Mesmo dentro da cultura. Sônia, tem gente... antes da gente começar esse podcast, a gente estava num bate-papo muito legal aqui, né? Bastidores entre nós. Mas a fobia é um dos maiores medos que existem, né? Uhum. E eu quero que você traz para nós pelo menos umas 3 técnicas que destravam isso. Porque, assim, eu tinha fobia de falar. Eu era uma pessoa que eu respirava ofegante e a pessoa ia chegando na minha vez e eu ia ficando ia ficando vermelho, eu não conseguia falar. E aquilo que eu tinha preparado, eu não conseguia. Eu treinei isso na escola, desde pequenininha. E existe técnicas para isso, né? Então, como que a gente destrava essas pessoas que têm esse pavor de fala? É assim. Existe aí também alguns aspectos. Por exemplo... Em pesquisa, sabe-se hoje que o maior medo do ser humano não é morrer, é falar em público. Uau, apareceu, né? Na pesquisa, Nossa. Em segundo lugar, o medo de morrer. E em primeiro lugar, o medo de falar em público. Entendeu? Só. Então, as pessoas têm muito medo de se expor. Na verdade, não é o medo de falar, é o medo do julgamento e de tantos olhares ali, né? Você imagine uma energia confrontando com 100 energias atuantes, com 10 energias, com 50 energias. Ou ainda há aquele problema de hierarquia. Não, se ele é mais chefe do que eu, se ele é o CEO, se eu falar alguma besteira, existem esses medos, né? Uhum. E esses medos, às vezes, é por isso as pessoas perguntam assim, mas você é fono e você foi fazer, porque eu fiz especialização em práticas integrativas complementares e trabalho na área das terapias há muitos anos. Mas você migrou de profissão. Não, é que as travas dentro do processo de comunicação
Às vezes, só a técnica externa não vai ajudar. Eu tenho pessoas que me buscam e eu falo para ela, a gente precisa olhar isso mais profundamente. Porque, às vezes, isso vem de um trauma que ela teve, que às vezes nem ela mesma sabe, porque a gente sabe que só 5% está no consciente, os 95% está no inconsciente, mas ela sabe que toda vez que ela se expõe, ela se desespera, que toda vez que ela se expõe, ela passa mal, e aí ela vai evitar isso, porque ela não vai querer ficar passando mal. Gatilho ali. Isso. Né? E aí a gente faz as terapias que são de inconscientes, mais profundas, e normalmente as pessoas entendem o que era, o que pegava, entende? Porque se ela tem esse... Por isso a consulta é bem profunda, porque se ela... Eu não vou, como profissional, entendendo esse processo, ficar gastando o meu tempo, o tempo da pessoa, achando que se eu ficar trabalhando exercícios fonoaudiológicos, ela vai chegar onde ela quer, porque é mais embaixo o problema. Então, com essa visão psicanalítica, por isso eu fiz a psicanálise, para entender esse ser e dizer, não, a comunicação não tem outra forma, ela se dá de dentro para fora. O método Silva, que é de psiquismo, ele fala que atitudes criam fisiologia. Às vezes, eu preciso mudar alguns processos de atitudes, conscientes ou inconscientes, para que quando essa pessoa compreender o que é, aí depois a gente consegue fazer esse destravamento de uma forma muito mais tranquila. Então, existem sim aqueles clientes que vêm, que a questão é técnica, que é performática, então a gente trabalha, e existem aquelas que são traumáticas. Aí, para essas, eu preciso ter um olhar com toda essa outra formação aí, para que eu prepare ele para. Tanto que o curso de oratória é um curso que todo mundo tem desespero de fazer, porque eles acham que vão chegar lá e vão ter que se expor. Tem muita gente que fala, não, se eu tiver que ficar em pé e se expor na frente das pessoas, então eu faço o curso o inverso do caminho. Primeiro eu ensino os elementos que eles podem usar sozinho, e depois eu coloco eles lá já com os elementos. Porque eu falo assim, agora você utiliza-se desses elementos e vê como que você vai se sentir. Então, existem até aí aspectos diferentes. Agora, como você disse, estimular desde criança, colocar para cantar num coral, estar envolvido no meio das pessoas, já faz com que essa criança ela aprenda a conviver com uma egrégora, que é essa egrégora de um monte de gente junto. Então, ele vai se sentir mais familiarizado, porque o que o cérebro não conhece, ele repele, né? Tudo que ele fala, o que será que vai ter ali? O que será que vai acontecer? E é essa pergunta que as pessoas fazem quando elas têm que se expor. O que será que vai acontecer? Será que vão fazer uma pergunta que eu não sei responder? O que me espera ali, né? É. Sônia, você acha que a baixa autoestima tem um papel importante nisso? Por exemplo, eu vejo pessoas, a gente faz transformações de sorriso. Então, pessoas que antes não sorriam mesmo, tinham medo de sorrir ou de se expor. E agora elas se transformam, né? Talvez isso fosse um trauma para ela. Ou, às vezes, você está ali num ambiente que tem alguém mais poderoso que você se sinta inferior. Você está treinado. Vamos supor que eu seja uma aluna tua, você me treinou. Sou uma paciente tua, uma cliente tua. Tô pronta. Você fala lá, Michele, tá lá. Vai lá, você tá pronta. Mas às vezes eu vou para um ambiente que algo me trava ali. É muito importante, assim, a gente entender o que nos travou, né? No falar. Sim. É porque a beleza é um sorriso, é uma baixa autoestima, é um poder aquisitivo, é alguém mais empoderado. Tem isso? E você trabalha isso também? Sim, tem isso. Tem, e é o que a gente chama, alguma coisa ali foi traumática. Qual é esse trauma? De onde vem? Né? Tem pessoas, quando elas chegam, elas dizem, nossa, eu sei da minha capacidade. E realmente são maravilhosos, são profissionais competentes, com muito conteúdo, com muita coisa para entregar. Mas na hora da entrega, não conseguem fazer essa entrega, entendeu? E aí é importante a gente saber o que foi, o que houve, como você sentiu. Na verdade, a pessoa não vai saber o que é. Se está no nível inconsciente, ela vai dizer, eu não sei, eu só sei que não evolui, eu só sei que não consigo, né?
E não adianta, a gente já ouviu isso, eu falo que é informação cheirando naftalina, que falavam assim pra gente, pensa positivo que tudo vai dar certo. Quantos de nós pensamos pensamos positivo e não deu certo? Requer uma ação, né? Por que não deu certo? Foi isso que me encaminhou para uma pesquisa que durou 11 anos, entre erros e acertos, que é assim, por que eu penso positivo e o meu corpo não reage ao que eu pensei positivo? Porque, segundo Gautama Buda, a mente precede todas as coisas. Ué, mas se eu pensei positivo, então era para estar tudo positivo. Não, a gente descobre que existe um caminho do corpo para a mente até criar o registro. E isso são mudanças de postura e atitude. Então, nessa minha pesquisa, eu descobri que um corpo ativo, ele tem uma energia presencial potencializada. Quando ele ativa essa energia presencial, a pessoa se sente empoderada. Ela se sente segura. É como se ela dissesse, opa, eu sou mais eu. Lembra daquela postura que foi uma pesquisa feita de colocarem os alunos com a mão na cintura e olhar para cima, e isso foi trabalhando a autoestima, e eles conseguiram igualar a nota, porque eles eram os alunos atrasados, né? Isso foi uma pesquisa nos Estados Unidos. Olha que legal. Com os alunos. Quando você faz isso aqui e olha para cima, o seu cérebro entende, opa, você é poderosa. Então, existem técnicas que desenvolvem em você essa sensação. E se o seu organismo, se as suas células, que é a inteligência corporal, está tendo essa informação, o que o cérebro vai receber? Essa informação. Por que o que dá branco no cérebro, quando a pessoa está se expondo, é a hora que ela fala, sentiu frio na barriga, o cérebro ficou branco. Parece que todo o conteúdo sumiu. Sentiu frio na barriga. É orgânico primeiro, para depois deletar o sistema neural. Entende? Então, se a gente consegue fazer com que essa fisiologia, como diz, atitudes, através de atitude, você mude o seu estado de sentir, automaticamente seu cérebro vai receber esta informação. É isso que eu trato no curso, né? Eu já tenho esse curso hoje nas plataformas. Por quê? Porque as pessoas sempre falaram isso. Ah, você tem que pensar positivo, olha para o espelho e fala, eu posso. Eu concordo com isso, mas eu falo que não é só isso. Você precisa trabalhar fisiologia, e para isso você precisa entender um pouquinho de anatomia, o que significa seu corpo expandido, o que significa seu corpo potencializado, a expansão diafragmática, como expande esse diafragma, onde ele está, como ele funciona. É um autoconhecimento do seu instrumento que produz a sua voz. Perfeito. Já quero. Falando principalmente agora, entrando no tema voz, né? Timbre, volume, como que você orientaria esses recém-formados, essas pessoas que vão se formar, né? Porque a gente percebe, né? Principalmente pessoas tímidas, elas falam um pouco mais baixo, falam olhando para baixo, não olham no olho. Algumas pessoas atropelam palavras. Como que a voz, vamos falar, e foi até uma virada de chave quando a gente estava até conversando, né? Pra gente conseguir marcar o podcast. Como que a gente consegue... eu entendi que a comunicação... E muitas pessoas pensam, né? Que vou aprender a me comunicar, vou aprender a falar, não vou gaguejar. 100% fonoaudiologia, né? Que você falou, Matheus, então, vamos lá, já não é mais assim, não é isso. Né? Daí eu falei, então esse episódio vai ser, de fato, algo que vai quebrar a internet. Porque muitas pessoas vão pelo senso comum, né? De comunicação, comunicar pela fala. E não é isso. Mas a parte da voz, como que ela agrega a comunicação? E existem algumas dicas pontuais que as pessoas que estão ouvindo o podcast... já elas podem colocar em prática isso para se comunicar de uma forma mais eficaz? Como que elas colocam a voz? Qual que é a diferença de timbre, volume, você que canta? Como que elas entendem a voz que elas têm? Entendo. É amplo também esse assunto, né? Mas voz está dentro do processo de comunicação, que é voz, fala e linguagem. A voz é o timbre, é o que as pessoas ouvem sonoramente daquilo que eu estou produzindo. Existe o inconsciente coletivo de que timbres agudos não são autoridade. Então, crianças, por exemplo. Quando a gente é criança, pessoas que falam assim têm dificuldade de liderança. Muita dificuldade. Porque no inconsciente coletivo
Voz de liderança é uma voz mais agravada, entende? Então, parece não comum, mas é muito comum eu receber no consultório pessoas que foram avançadas dentro da sua empresa e que, assim, parece que a minha equipe não me escuta. Parece que eu não tenho autoridade sobre eles. E, às vezes, é o timbre de voz, entende? Então, o timbre da nossa voz, ela diz muito. Ela nos dá mais autoridade, menos autoridade. Quando você fala sobre falar com mais volume, eu digo que não, que nós temos que falar com mais intensidade. Porque o volume, ele pode ser agressivo, mas a intensidade não. A intensidade é profundidade, é força. E é isso que a gente quer. A gente não quer gritar, mas a gente quer que quando nós falamos, as pessoas ouçam. Então, seja uma energia potencializada e não apenas volume, né? Então, o erro das pessoas é acharem, e isso eu vejo muito, agora nós vamos entrar numa época de campanha, eu me divirto com isso, porque as pessoas acham que volume é autoridade. Então, elas começam a falar, e coitado dos auditivos, porque eles sofrem, né, com isso. Então, volume não é autoridade. Intensidade é autoridade. Enquanto uma pessoa volumosa precisa falar 30 palavras para dizer algo, para outra pessoa sentir, uma pessoa que usa de intensidade, ela usa meia dúzia de palavras, entendeu? Então, o que nós estamos buscando? Eu quero uma comunicação volumosa ou eu quero uma comunicação intensa? E aí eu tenho que aprender sobre esses elementos. Como que eu posso fazer, que nem você disse, qual uma dica para a voz? Toda voz que é para dentro, porque as pessoas falam que eu falo para dentro, eles não conseguem entender. Pega uma rolha, não pega caneta, porque a caneta ela trava as comissuras, os cantos da boca, e o nosso músculo, ele é redondo, ele é orbicular, né, da boca. Então, coloque uma rolha. Quando você coloca a rolha, você abre lá dentro o palato mole, posiciona ele, você separa a arcada dentária e você consegue articular melhor. Então, uma rolha, ela cuida para mim de 3 coisas ao mesmo tempo. Porque as pessoas que se utilizam falando, eu digo de rasteirinha, fala profissionalmente como convive no dia a dia, é diferente. Sabe aquelas pessoas que você... Por exemplo, eu vou baixar o meu palato agora sem essa preocupação profissional. A minha voz ia ser assim, uma voz do cotidiano, tá vendo? Que é palato encostando no dorso da língua, sem nenhuma posição muscular interna da boca, e essa voz. É diferente, né? Posicionamento de palato. Olha a diferença. Então, principalmente quando a gente fala ao microfone, nós precisamos ter as nossas técnicas. Não é assim, tem que ser um microfone bom. Se você tiver as suas técnicas, os erros serão menores. Porque uma pessoa que tem uma voz mal colocada e fala muito agudo no microfone, ela sim causa um transtorno. Sônia, tem como uma pessoa que fala mais agudo falar um pouco mais grave ou na região média? Tem como. Nós treinamos profissionais para trabalhar uma região de timbre que tenham mais autoridade, ou que sejam mais adequado. O timbre de voz para quem tem timbre de voz, Matheus, para tudo. Eu sou um hipnólogo, eu trabalho com essa consciência com as pessoas. Um hipnólogo precisa ter um timbre de voz que leve as pessoas a esse estado. Eu não posso fazer. Sônia, sinta o seu corpo relaxar. É mais ou menos isso? Você vai para o grave. Porque nós temos 3 lugares de projeção de voz. Nós temos do final do nariz para baixo, que é a região grave. A região da máscara, que é o que todos nós falamos, nós treinamos nessa região média. E a região aguda. Então, se eu quero introspecção, é timbre grave. Se eu quero abertura, é timbre agudo. Então, por isso que a gente fala da psicodinâmica da voz. A psicodinâmica é como psicologicamente as pessoas, psiquicamente, elas vão receber os timbres que você está utilizando, ora no agudo, ora no grave. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim, amanhã nós temos uma reunião 10 horas, por favor, em ponto aqui.
Medo. E se eu falar assim, ó, amanhã 10 horas nós vamos ter uma reunião, todo mundo em ponto aqui. Tranquilo. Entende? E a Uhum. única coisa que mudou foi o timbre. Então, qual é a expressão e a sensação que você quer passar? Então, a gente treina as pessoas a trabalharem a voz na região mais grave, na região normal, que é a região dela mesma, e na região mais aguda, dependendo do que ela fala. Então, depende do que você quer. Então, quando eu vou trabalhar uma hipnose, eu tenho, né, essa formação em hipnose. Ah, é porque você é hipnóloga? Não, é porque se eu precisar desse elemento, eu tenho ele. Então, vamos deitar aqui, relaxa, ouve sua mente. Eu não posso falar, deita aqui, relaxa, ouve sua mente. Você entende que o cérebro, inconscientemente, ele faz outra leitura? Eu sou apaixonada. Eu falo que Freud, ele fez muita bobagem. Tem muita coisa que eu não gosto dele. Mas eu devo admitir que ele trouxe algumas informações imprescindíveis. Uma delas, dentro da comunicação, que eu uso na comunicação, é: o inconsciente de um ser reage ao inconsciente do outro ser sem passar pelo consciente. Uau, né? E que reações são essas? Que eu trago através do meu timbre, que eu trago através das palavras, que eu trago através da psicodinâmica que eu me utilizo disso. Então, nós temos um elemento poderosíssimo nas nossas mãos. Eu falo para as pessoas. As pessoas às vezes falam assim, não, eu preciso saber mais sobre isso, saber mais sobre isso, saber mais sobre isso. Às vezes se a gente falar sobre o sistema trino no cérebro, o cérebro trino, você vai ver que só 7% é o conteúdo. Você que estudou marketing sabe disso. Uhum. Só 7% é o conteúdo. O restante é a forma, é a expressão, é o sentir, é a psicodinâmica. Aí eu pergunto, será que eu estou me utilizando do que eu já sei, de todo o conteúdo que eu tenho, desta maneira, que vai ser uma maneira que vai me trazer mais resultados? Porque hoje não é sobre venda do produto. Hoje é sobre conhecer pessoas e vender qualquer coisa. Que a venda é só um resultado final, né? Sim. Sônia, tô encantada. Né? Depois faça, por favor, nossas leituras. Porque é a mesma frase, mas a pessoa entende É diferente. de como você usou isso com o timbre de voz, né? Ó, eu escuto muito, né? Que a gente tem uma boca, dois ouvidos, a gente precisa falar menos e escutar mais. E eu assisti um vídeo seu que você traz isso ao contrário. Você fala numa comunicação, 60% da fala é de quem comunica. Então, para você ser um comunicador, você vai usar esse 60% e vai escutar 40%. Traz isso como consciência para mim. Não. Na abordagem que eu fiz, é que eu acho que foi um recorte, né? Não tinha todo o conteúdo que é do curso da plataforma, mas o que eu quero dizer? Antigamente, a comunicação era dada 50% quem ouve, 50% quem fala, não é? Uhum. A pergunta hoje, com todo o avanço, é: quem quer alcançar o outro tem que ter elementos a mais, porque eu sou a ativa. É eu que quero dizer para ele algo. Me comunicar. Isso. Então, eu tenho que ter 10% a mais. E Entendi. ele, que é o ser passivo, que está recebendo a informação, 40%. Se eu colocar 10% a mais, eu já estou ganhando no enfrentamento. Agora, se eu vou para o enfrentamento 50-50, eu tenho chance aí de não conseguir alcançar. Porque você cria uma igualdade ali, né? Tá igual, Tá, entendi. entendeu? Você vê, né? Ó, a internet. É, por um o corte, recorte é. Isso. A gente não Isso. traz isso com clareza. Sim. Sônia, eu não posso deixar de falar sobre música com Sim. você, tá? E aí, quando você trouxe esse exemplo, né? Eu até vi em séries americanas, tem uma série médica que eu gosto muito, Grey's Anatomy, que os cirurgiões, antes de começar a cirurgia, eles posicionam nessa posição de super-herói e aguardam ter essa autoconfiança e baixar, eles se sentirem, eles começam a cirurgia. E algumas pessoas falam da técnica de antes de você começar a comunicar algo, você ouvir uma música que vai elevar a sua vibração, a sua energia, músicas com dizeres de empoderamento, de conquista. Isso é verdade? Isso influencia na comunicação, a música, antes de você comunicar? Isso afeta a energia com que você vai passar para as pessoas?
A gente tá falando, eu estava falando sobre isso numa entrevista na segunda-feira. Sim, vai influenciar, porque o nosso sistema neural, ele reage às vibrações sonoras, né? E a música, e claro, depende da música, eu falo que a influência dela é poderosa tanto para o bem quanto para o mal, mas nesses casos eu falo isso, eu rejo corais, né? Sou regente. Então, eles já sabem que eu vou me posicionar ali na frente, eu falo para eles, pode ficar tranquilo, a hora que chegar o espírito, eu começo, entendeu? Então eu falo, eu tenho que sentir primeiro, isso não pode ser mecânico, porque eu sei que se eu sentir, eu vou passar para eles o que eu senti e o meu público vai conseguir sentir isso, entende? Então, que músicas? A pergunta é essa. Eu indicaria, aí já dentro da musicoterapia voltada para a comunicação, eu indicaria músicas instrumentais e músicas que já têm pesquisas sobre o que elas causam, como músicas de Beethoven, de Bach. Porque se você traz músicas com letra, eu falo que a música, a letra é o corpo da música e a melodia é o espírito da música. Tem horas que eu preciso só do espírito, porque o corpo é eu que vou dar na minha fala. Então, eu ouço aquela música instrumental, eu ativo as conexões dos meus córtex cerebrais direito e esquerdo, e aí eu coloco o meu conteúdo ali em cima. O que acontece é que se você se sensibilizar com uma música que tenha letra, pode ser que você, porque o nosso cérebro, ele vai embora, ele vai criando. Você direcione ou você viaje fora daquilo que você precisa ali na hora, como concentração. A instrumental, não. Você é que vai fazer o seu corpo em cima disso. Então, ela vai mudar? Vai. Outra coisa que é equivocada. As pessoas, quando dizem, na hora que você for entrar, se você estiver nervoso, se aprender a técnica do apoio, não vai mais ser. Que é essa técnica que eu trabalho há mais de 30 anos. Mas a pessoa chega lá, eu preciso respirar, eu preciso fazer uma respiração profunda. Para e pensa. O cérebro entende que tudo que você coloca para dentro é para potencializar. Então, se você já está ansioso, quando você enche, você potencializa a ansiedade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que esvaziar. Quando você faz... O cérebro entende que você está colocando para fora. Então, o que eu tenho que fazer antes de entrar numa apresentação, ou quando eu estou muito ansiosa? Esvaziar. E deixa o ar entrar livremente. Porque a questão não é a entrada é fisiológica, a questão é a saída do ar. Então, a pessoa pode se preparar assim. E outra maneira que ela pode se preparar quando ela vai para uma fala é colocando a ponta da língua no meio do céu da boca. Quando ela coloca aqui, lá dentro, olha que há uma abertura dentro da cavidade oral. Ó. E aí você pode sonorizar o que o cérebro entende como OM universal. O que isso faz? Isso está me conectando energeticamente com o todo. E é isso que eu preciso quando eu vou entrar em cena, porque eu me sinto sozinha. Entendeu? Uau. Sônia, tô encantada. Encantada. Ficaria horas e horas aqui. Quero mais, tá, Matheus? Com certeza. Ou aqui ou fora. Mas o nosso intuito aqui é trazer isso. Nós aprendemos muito, mas o nosso intuito aqui é trazer isso para um público muito maior, né? Então, o que eu hoje aqui quero te agradecer mesmo pelo seu sim, por estar aqui com a gente, por trazer um pouquinho de tudo aquilo que você é, porque você é uma pessoa gigante mesmo, né? Então, a gente não vê só na fala, mas a gente sente isso você como um todo mesmo, né? Então, a gente vê luz aonde tem luz aí. Então, eu quero muito te agradecer mesmo pelo seu sim. Nós já ultrapassamos o nosso tempo aí, né? Então, fica aqui minha gratidão, principalmente a cada um que esteve com a gente aqui hoje. Tá certo. Bom,
Você que está assistindo o nosso podcast, chegamos ao fim. Teremos mais um episódio semana que vem. Eu quero fazer um agradecimento muito grande à Rádio CBN, que é nossa parceira, ao Naldo M1 Studios, que tem esse estúdio maravilhoso, essa tecnologia de ponta, para com que isso consiga chegar a você com maior qualidade, um áudio perfeito, uma imagem perfeita. Você pode encontrar a gente no alemdodiploma.cast em todas as plataformas de streaming. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, tanto em áudio quanto em vídeo. Na descrição aqui do nosso podcast você vai ter todas as redes sociais da Sônia, colocaremos os links dos cursos dela, do portal onde você vai conseguir ter acesso aos vídeos dos cursos dela. Então assim, se você quiser conhecer mais a Sônia, só entrar aqui na descrição do nosso podcast, que você vai ter acesso, vai conhecer a Sônia. Eu amei o papo que a gente teve, Sônia, foi assim, surreal, passou super rápido e eu saio daqui muito impactado, já ansioso pro próximo episódio, tá, com você, porque assim, eu sou, do primeiro contato que eu tive com a Sônia, assim, foi incrível. Então, muito obrigado, Sônia. Obrigado, Gratidão. Michelle, minha co-host. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio.